Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a política democrática, a política dos países democráticos, ela não carece de líderes, ela precisa de lideranças expressivas, legítimas, bem vistas ao olho do povo. Entende? Eu posso discordar do seu líder, você pode discordar do meu, mas nós sabemos que temos líderes no Congresso, né, na imprensa, no Senado. Eu acho que o Brasil hoje não tem. Entende? Porque houve uma queda muito forte de qualidade, de expressividade. Você acha que isso é um fenômeno brasileiro? Eu acho que no Brasil, talvez na Argentina, é mais agudo do que em outros países, e certamente nós nunca tivemos isso no Brasil. É a primeira vez que isso acontece no Brasil nessa escala. Agora, eu vou tentar te explicar, porque eu não quero ficar na avaliação subjetiva, eu vou tentar te explicar como é que isso aconteceu. Isso aconteceu assim. Vou primeiro mencionar um fato que é incontestável e que explica uma parte do problema. É que nós tivemos, por infelicidade, no intervalo de 15 anos, no máximo 20 anos, o falecimento de uns 15 ou 20 líderes importantes. O Tancredo, Ulisses, Franco Montoro, Severo Gomes, Mário Covas. De uma vez, foi um grupo muito grande que morreu, né? Saiu de cena, abruptamente, sem tempo para serem devidamente substituídos. Isso é fora de dúvida. Em segundo lugar, o período militar, um regime militar segurando um país plural, um país urbano, um país muito vibrante, tinha que provocar consequências muito negativas a longo prazo. Entende? É como se eu interviesse na ecologia de uma ilha do Pacífico e matasse o bicho errado. Entende? O bicho, eu mato o bicho certo e faço proliferar o bicho errado. Né? Então, o que acontece? Os militares impediram ou dificultaram a substituição da elite política pelos canais mais robustos, pelos canais mais importantes, de gente que vai desde vereador, sabe, ganhando credibilidade, etc. Eles lançaram uma atmosfera negativa de irrelevância, pior que corrupção, de irrelevância sobre a classe política. Isso teve um efeito terrível. Né? Isto coincidiu também. O mesmo período coincidiu com uma mudança profunda na estrutura das profissões. No momento em que, até, digamos, 64, a profissão que impactava principalmente a política era a dos advogados. Eles que davam o tom. Mas ali estava havendo uma transição para os economistas. E os economistas, diante de um quadro em que é um regime ditatorial, que mesmo que eles tivessem alguma vocação para a política, eles não têm os instrumentos pessoais, a retórica, a inclinação, e ainda estão num regime ditatorial e estão entrando numa carreira altamente gratificante em termos intelectuais, em termos de desafio científico. Resultado, criou-se uma profissão muito mais voltada para universidades mundiais, para universidades cosmopolitas, do que para o quadro político interno. Né? Então, com isto, você vê, o recrutamento para a atividade política foi perdendo qualidade. Né? Os advogados estavam deixando de ter a velha importância, os economistas não estavam substituindo, então nós estamos entrando aí num período complicado. E aí vem o fator propriamente político. Né? À medida em que você represa a atividade política durante tanto tempo, o tempo não para. Você represa abstratamente, supostamente, o processo político, mas ele continua lavrando. Então, o que acontece? Constitui-se uma força política poderosa, em termos eleitorais, que não tem, e que não terá tão cedo, estou falando lá atrás, né, capacidade de exercer o poder com toda a racionalidade possível. Essa força viria a ser o PT. Você compreende? Por que eu digo que ela ascendia sem ter toda a representatividade possível? Se você voltar, digamos, a o PT foi formado em 79. Se você voltar a 85, você está falando de um partido que se recusou a ir ao colégio eleitoral, que expulsou 3 membros que foram, que não assinou a Constituição, que se recusou até a autorizar um membro seu
a fazer parte do governo Itamar Franco, que era uma espécie de governo de união nacional, você tinha acabado de passar por uma crise séria. A Luísa Erundina, para assumir o Ministério da Previdência Social, teve que sair do PT. Então, ou seja, você criou uma força política eleitoralmente poderosa, mas que não estava disposta a assumir responsabilidades de governo correspondentes à sua importância eleitoral. Você estava falando de uma força política com um pensamento claramente romântico. Né? Claramente romântico. Quer dizer, os pobres e os ricos, os puros e os impuros, sabe? Os gananciosos e os altruístas. Quer dizer, era um discurso absolutamente de utopistas russos do século XIX, o início do PT. Então, era, portanto, como eu disse, uma corrente política intelectualmente despreparada para o poder. E isso é mais espantoso ainda se você considerar que muitos dos líderes, das pessoas expressivas do início do PT, tinham formação marxista, tinham formação histórica. Né? O marxismo tem 1000 defeitos, mas pelo menos te ensina a pensar, sabe, com gradualidade, com história, com processo. Não, essas pessoas voltaram a um cristianismo de catacumbas, um discurso absolutamente abstruso, que foi o que permitiu, inclusive, a expansão rapidíssima do PT em termos eleitorais. Bom, aí você veja que nós estávamos indo para uma situação muito complicada. Né? Esse partido não tinha economistas, né, de nível alto, não compreendia o fenômeno da inflação, tanto assim que bateu de frente com o Plano Real, que era a primeira coisa séria que se fazia contra uma inflação de 33 anos, bateram de frente, negaram, né, completamente. E sempre numa posição de contestação. O que é uma posição de contestação sistemática? Um partido que faz contestação sistemática, o que está fazendo? Está acumulando forças eleitorais, entende? Sem botar a mão na massa. Né? Eu não boto meu pezinho aí, não. Se eu botar meu pezinho aí, eu vou sujar meu pezinho. Então, eu entrar aí, fazer uma aliança com gente que quer resolver o problema, eu não faço. Eu fico de fora, criticando quem está tentando resolver o problema. E assim foi até o Lula chegar ao poder. Então, eu estou tentando me ater a fatos assim bem evidentes, né? bem indiscutíveis. Quando o Lula chegou ao poder, deu-se o que é óbvio que daria. Não havia programa nenhum, não havia entendimento nenhum de nada. 8 anos de governo Lula. As pedras da minha rua, para usar um clichê, sabiam qual era a situação da infraestrutura brasileira. Não é? Dos portos, aeroportos, telefonia. O que se fez nessa área? Nada. Nada multiplicado por nada em 8 anos. Entende? O que ele fez de bom? O que ele fez de bom foi não fazer nada, quer dizer, ele manteve o sistema de política econômica do Fernando Henrique, sabe, o câmbio livre, né? A prioridade da inflação baixa, a situação fiscal mais ou menos em ordem, manteve. Entende? O grande mérito do governo Lula foi não fazer nada, foi manter essa sequência. Agora, a área em que ele foi arrojado, que foi a área social, do Bolsa Família, eu acho que ele fez muito bem. Eu, com toda sinceridade, não teria feito na velocidade com que ele fez, porque um programa de tal complexidade devia ter um acompanhamento de avaliação. A cada aumento que você fizesse, você devia ter instrumentos de avaliação para ver se está alcançando os seus objetivos. Mas ele queria ganhar eleições, então ele fez a toca de caixa, né? Ganhou as eleições. E criou uma série de disfunções no programa. Né? Sabe-se que em diversas áreas do Nordeste as pessoas não querem trabalhar, porque é melhor ficar recebendo dinheiro do Bolsa Família. Eu acho que coisas que poderiam ter sido evitadas. Mas, enfim, fez, é bom que tenha feito, está aí para ficar e parabéns. Agora, o ponto que eu toco, daqui a pouco eu volto ao Congresso, né? Mas o ponto que eu quero tocar é o seguinte: um presidente que finalmente dispunha da condição que se desejava no sistema político, um presidente legitimado pelo voto, né, com apoio popular, que mantém uma aprovação popular elevadíssima durante todo o seu mandato. O que ele fez? Isso é poder. O que ele fez com esse poder? Eu diria nada. Ele manteve a política
econômica anterior. Ele fez um programa social que não tem ninguém contra, que pode ser contra redistribuir 1% do produto nacional sob a forma do Bolsa Família. O que ele fez na infraestrutura? O que ele fez? Nada, não tem nada, rigorosamente nada. E o apoio tão extensivo que ele tem dos empresários? É claro, ele manteve a política de juros estratosféricos sem nenhuma necessidade, né? O Fernando Henrique manter juros altos fazia todo sentido, porque era uma fase de estabilização, né? Inclusive, houve um momento que foi preciso puxar os juros violentamente para cima. Agora, os juros altos na era Lula foi uma bela remuneração para os bancos. Os bancos ganharam dinheiro como nunca. Entende? Tinha banco aí estrangeiro que ganhava no Brasil o essencial para fechar as contas em nível mundial. Quer dizer, então eu acho que há poder demais, sabe, nas mãos de um governo para não fazer nada, né? O partido... Agora, só para concluir o PT, antes de voltar ao Congresso Nacional. Muito antes de Mensalão e muito antes de Rosemeire, eu falava da corrupção do PT, porque não era mistério para ninguém isso, entende? Quem acompanha sabe. E, obviamente, os petistas, amigos meus, ficavam irritadíssimos. Mas por falta de perspectiva, eu não conheço nenhum partido de massas. Nunca houve um partido de massas que crescesse a partir de um grupo ideológico e chegasse ao poder sem se corromper. Eu nunca ouvi falar. O Robert Michel escreveu em 1914 um livro sobre isso, sobre o Partido Social Democrata Alemão. Mesmo nos Estados Unidos, se você volta à chamada democracia jacksoniana do presidente Andrew Jackson, que começou em 1828 e foi até os anos 60, foi parecido com a época do Lula, entende? Quer dizer, houve uma espécie de democratização, uma elite tradicional perdeu o poder em proveito de um grupo mais médio, né, de médio escalão, de sindicalistas e tal, e houve uma corrupção lascada, né? Agora, nos Estados Unidos, o estrago não foi grande, porque os Estados Unidos já era um país muito institucionalizado. Os Estados Unidos já tinham uma Constituição brilhante. A Universidade de Harvard e a Universidade de Yale já existiam, você entende? Quer dizer, a democracia jacksoniana não conseguiu complicar demais a vida dos Estados Unidos. A democracia lulista, eu tenho medo ainda de que venha a complicar, porque pretender negar a má qualidade dos quadros, o nível de corrupção do partido, leva o próprio Lula e diversos outros líderes a uma prática da mentira sistemática, que parece Goebbels, entende? Parece uma repetição, até te cansar, até te vencer pelo cansaço, de tampar o sol com a peneira. É óbvio que tem corrupção por toda parte. Muito antes de Mensalão tinha. Ribeirão Preto, São José dos Campos, Santo André, quem é que não sabia dessas coisas? Todo mundo estava cansado de saber. Então, eu acho que faltou, né? Faltou por interesse ideológico e faltou por má qualidade intelectual da parte dos petistas a análise desses fenômenos e a tentativa de corrigi-los. A prioridade de conquistar a máquina estatal com um projeto de poder de longo prazo, ideológico, que, né, o Zé Dirceu nunca fez segredo disto, agora passou a fazer, né? Isso levou o PT a uma espécie de enrascada em que não tem mais volta. Ele queimou os navios atrás de si, não tem como atravessar de volta. Agora ele tem que continuar mentindo eternamente. E isso é muito ruim para o país.